Fala pessoal, belezinha? Então vamos lá falar hoje de função afim. Função afim também conhecida como função de primeiro grau. Eles têm essas duas denominações, tudo bem? O que vai ser função afim? Toda função f de R em R, então domínio real contra domínio real, em que f de x igual a x mais b, sendo a pertencente aos reais asterisco, então o a não pode ser zero, e b pertencente aos reais. O gráfico de função afim é uma reta, então se a gente está falando de função afim, o gráfico é uma reta. Observação, na função f de x igual a x mais b, a é chamada de coeficiente angular e b é chamado de coeficiente linear. Então, esse coeficiente angular é o que está junto do x. E o b, que é o coeficiente linear, é o que é independente, ele não está em função do x. Então, de novo, função afim é sempre da forma ax mais b. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem 4 funções afim aqui. Vamos identificar quem que é o coeficiente angular, quem que é o coeficiente linear. Então, aqui, ó, y igual 2x mais 7. Primeira coisa a dizer é o seguinte, eu posso tanto escrever y igual a função afim, a x mais b, ou colocar f de x igual a x mais b. Tanto faz eu usar y ou usar f de x, eles são a mesma coisa. Então, vamos lá. Y igual 2x mais 7. Coeficiente angular que está junto com o x. Então, o nosso azinho vai ser 2. E o nosso b, coeficiente linear, é o 7. Vamos para o segundo. F de x igual a menos 5x menos 2. Coeficiente angular, menos 5. Coeficiente linear, menos 2. Aqui, f de x igual a 4x. O coeficiente linear, o coeficiente angular é 4. E o linear? Não tem. É como se estivesse somando zero aqui, né? Então, nosso b é 0. De novo, destacando, o b pode ser 0, mas o a não pode. O quarto, y igual a menos x mais 6. O nosso coeficiente linear é menos 1. É como se tivesse um menos 1 multiplicando x aqui, né? Então, lá, o coeficiente angular, menos 1. O linear, 6. Cálculo do coeficiente angular. Vamos entender o que é esse coeficiente angular aí. O coeficiente angular A é definido como a tangente do ângulo formado pela reta e pelo eixo x, tomando no sentido... Cálculo do coeficiente angular. Vamos entender o que é esse carinha aí. O coeficiente angular A é definido como a tangente do ângulo formado pela reta e pelo eixo x, tomado no sentido anti-horário. Este ângulo é chamado de ângulo de inclinação. Assim, quando A é maior que zero, a função é crescente. E quando A é menor que zero, a função é decrescente. Vamos analisar essa situação aqui, ó. Eu tenho uma retinha, tem duas, né? Uma aqui e outra aqui. Logo, se é o desenho de uma reta, é uma função afim. Perceba que o ângulo formado entre a reta e o eixo x, no sentido anti-horário, neste caso aqui, é 30. E o ângulo formado pela reta e o eixo x tomado no sentido anti-horário é 135. O que é o coeficiente angular? É a tangente desse carinha aqui. Então, a tangente de 30 graus. E aqui a tangente de 135 graus. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 135 é menos a tangente de 45. E a tangente de 45 é 1, só que é menos ela, então menos 1. Então, neste caso aqui, o A é raiz de 3 sobre 3. E no outro caso, o A é igual a menos 1.
destacando de novo o que ele falou. Quando o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente, a função é crescente. Quando o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Um outro jeito de a gente calcular esse coeficiente angular, vamos pegar esse caso aqui, ó. Eu tenho pontos dados, né? Eu não tenho um ângulo. No outro a gente tinha um ângulo, mas não tinha os pontos. Agora nós temos o ponto, mas não temos o ângulo, né? Que é esse carinha aqui, né? Que a gente precisava. O ângulo de inclinação. Então, o nosso A é quem? É a tangente desse ângulo alfa aí, né? Perceba que se eu fizer um triângulo aqui, ó, bem nesse pedacinho, junto com com a reta aqui, este ângulo aqui também é alfa. E o que é a tangente de um ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto vai valer esse pedacinho aqui? 7 menos 5. E quanto vai valer esse pedacinho aqui? 7 menos 4. 7 menos 5, 2. 7 menos 4, 3. Então, o nosso A é igual a 2 terços. Perceba que faz sentido, porque o A sendo positivo, a reta é crescente. Tá? Então, esse é um outro jeito de você fazer. Generalizando o que a gente fez, então, qual que era a ideia lá? A gente tem a reta e tem dois pontos, né? Esse ponto A, ele tem uma coordenada em x, que eu vou chamar x de A, e uma coordenada em y, y de A. A mesma coisa acontece com o B, né? Ele tem uma coordenada em x e ele tem uma coordenada em y. Para calcular, o que a gente fez? A gente pegou a tangente do ângulozinho aqui, eu vou chamar de alfa, que era quem? O cateto oposto menos o cateto adjacente. E o que a gente fez? A gente subtraiu, né? Então aqui como que a gente vai saber o tamanhozinho dos lados aqui? A gente vai fazer yb menos ya sobre xb menos xa. Então aqui a gente tem, ó, que o cateto pode ser, o coeficiente angular pode ser calculado como yb menos ya sobre xb menos xa. Ou também a gente pode denotar como delta y sobre delta x, sendo essa notação a variação do y e a variação do x. Tá? Esse aqui a gente está generalizando o que a gente fez nesse outro exemplinho aqui, tá bom? Que também é outro método para a gente achar o coeficiente angular. No primeiro a gente tinha o ângulo, mas não tinha os pontos. Nesse nós temos os pontos, mas não temos o ângulo. E a gente consegue das duas formas achar o valorzinho do nosso coeficiente angular. Agora a gente vai ver, a gente vai descobrir a equação da reta a partir dos pontos. Então, exemplo, os pontos 1, 12 e 3, 20 pertencem ao gráfico da função afim a x mais b. Descobrir a equação da reta. Descobrir a equação da reta nada mais é do que saber quem que é o azinho e o b, tal que faça esses dois pontos pertencerem à mesma reta. Ele diz que o ponto 1, 12 está nessa funçãozinha aí, né? Está nessa função afim, nessa função do primeiro grau, né? Quando eu escrevo 1, 12, o que eu quero dizer, né? Esse par ordenado 1, 12? Que quando x vale 1, o y vale 12. Então, reescrevendo isso daqui, olha lá, ficaria a vezes 1 mais b é igual a 12. Estou trocando aqui, né? Ó, x igual a 1 e y igual a 12. Então, a vezes 1, a mais b igual a 12. Vou guardar essa informaçãozinha aqui. Depois eu tenho que 3 e 20, o par ordenado 3 e 20, também pertence à mesma reta.
Então, de novo, quando x vale 3, o y vale 20. A vezes 3 mais b igual a 20. Então, 3a mais b igual a 20. O que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema com essas duas equações aqui, ó. 3a mais b igual a 20 e a mais b igual a 12. O que eu posso fazer? Subtrair uma linha da outra. 3a menos a, 2a. b menos b, deu 0. 20 menos 12, 8. 2 está multiplicando, passa dividindo. Nosso a, então, vale 4. Pego este valorzinho, substituo em alguma das equações. Vou pegar essa primeira aqui, ó. Eu tenho que a mais b é igual a 12. Só que o a nosso vale 4. Então, o nosso b vale 8. Então, nós descobrimos a equação da reta. Essa ax mais b aqui pode ser escrito como nosso azinho vale 4, então y igual 4x mais 8. Essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Se a gente está falando de função, automaticamente vem na nossa cabeça falar do gráfico da função. E a gente já falou que se é função afim, dá uma reta. Mas agora a gente vai desenhar esse gráfico, fazer um esboço do gráfico. Mas antes disso, a gente vai fazer um raciocínio sobre o que acontece aí. Aqui eu tenho um desenho de uma função afim crescente, o raciocínio é igual para a função decrescente. Vamos pensar um pouquinho. A gente tem uma reta. Então, se tem uma reta, quantos pontos eu preciso para determinar uma reta? Preciso de 2. Se eu tenho 2 pontos, eu tenho uma reta que passa por elas. Tá? Olhando o gráfico, tem 2 pontos que são interessantes a gente analisar, né? Que é o ponto que intersecciona o eixo x e o ponto que intersecciona o eixo y, né? Vamos dar destaque primeiro a este ponto aqui, ó, que está interseccionando o eixo x, né? Perceba que em termos de coordenada, né, vamos pensar que esse aqui é um ponto A, tá bom? Ele tem um valor no eixo x, mas no eixo y, automaticamente ele vale quanto? Ele vale 0, tá vendo? Ó? No eixo x ele tem um valorzinho, mas quando eu projeto ele no eixo y, ele está valendo 0. Então, se ele é da função afim, ele é da forma ax mais b. Porém, neste caso aqui, para achar o valorzinho deste ponto, nosso y vai valer quanto? Vai valer 0. Então, ax mais b igual a 0. Então, o que isso significa? Que para que eu ache o ponto em que intersecciona o eixo x, basta eu pegar a função e igualar a 0. E daí eu resolvo uma equação de primeiro grau. Certo? Então, de novo. Para que eu ache o ponto que intersecciona o eixo x, eu pego a função e igualo a 0. E resolvo essa equação de primeiro grau. Agora a gente vai olhar para o outro ponto, vamos chamar de B. Este ponto B ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. Note que quando eu projeto esse ponto no eixo x, ele vale quanto? Ele vale 0. E ele tem um valorzinho para y, tá? Então, de novo, a função é da forma ax mais b. Porém, para que eu ache este ponto que está sobre o eixo y, que está interseccionando o eixo y, o nosso x vale quanto? Vale 0. Então, ax é a vezes 0 mais b igual a y. O que está acontecendo aqui? A vezes 0 dá 0. Então, nosso y é igual ao b. O que isso quer dizer? Que para eu saber aonde o eixo y é interseccionado, basta eu olhar para o coeficiente linear. O valorzinho do coeficiente linear me diz aonde acontece a intersecção com o eixo y. Então, de novo, intersecção com o eixo x. Pego a função igual a 0.
Intersecção com o eixo y, basta eu olhar o coeficiente linear. Vamos fazer exemplo disso. Então, vamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó, 2x mais 1. Vamos analisar duas coisinhas que já são importantes. Se a função afim é uma reta, o gráfico é uma reta. E o coeficiente angular é 2. 2 é maior que 0, então essa reta tem que ser crescente. Se eu for fazer meu gráfico de uma reta decrescente, já está errado, porque o coeficiente angular é 2. Se é uma reta, preciso de dois pontos interessantes, intersecção com o eixo x, intersecção com o eixo y. Intersecção com o eixo x, eu pego a função e igualo a 0. Então, significa que o meu y vale 0, né? Então, 2x mais 1 igual a 0. 1 está positivo, passa negativo. Então, 2x igual a menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo, logo x vale menos meio. O que a gente obteve aqui? O ponto, quando x vale menos meio, o y é 0. Daí, para achar onde intercepta o eixo y, basta fazer o quê? Olhar o coeficiente linear. Então, se o x vale 0, o y vale 1, que é o que está aqui, ó. Eu sei que ele vai cortar o eixo y no 1. Então, esse pontinho aqui vai ser quem? 0 e 1. Vamos desenhar o gráfico? Desenhando o gráfico, ó. X, y. Vou colocar assim. Meio, 1, 3 sobre 2, 2. Aqui menos meio, menos 1. Tá bom, vamos deixar assim. Então, olha lá. No primeiro caso, qual que é o ponto? Menos meio e 0. Então, ele está aqui. E no outro caso, x0, y1. x0, y1. Então, a nossa retinha vai fazer isso daqui, ó. Vai passar por esses dois pontos. De novo, o que resultou? Numa reta crescente, que bate com o coeficiente angular ser positivo. Vamos fazer outro gráfico agora, lá. f de x igual menos x menos 5. Vai dar uma reta. O gráfico, o coeficiente angular é negativo, logo a reta é decrescente. Para achar onde intersecciona o eixo x, então significa que o y é 0. Eu pego a função e igualo a 0. O 5 está negativo, passa positivo. Menos x é igual a 5. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, o nosso x vale menos 5. O que a gente obteve aqui? Um par ordenado que quando x vale menos 5, o y vale 0. Para achar onde intersecciona o eixo y. Se está em cima do eixo y, nosso x vale 0. Basta, então, eu olhar o valor do coeficiente linear. E nosso coeficiente linear vale menos 5. Então, o nosso y é igual a menos 5. Qual o par ordenado que a gente obteve? Quando x é 0, o y vale menos 5. Vamos desenhar o gráfico disso daí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Enumerar eles aqui. Vou colocar XY, né?
Olha lá. Primeiro caso, quando x vale menos 5, o y vale 0. Então, a gente está aqui. Quando x vale menos 5, o y vale 0. E quando x vale 0, o y vale menos 5. Está aqui. Então, qual que é a retinha? Fica assim. Vou engrossar aqui para passar bonitinho nos dois pontos. Aí. De novo, note que a reta é decrescente e básico o coeficiente angular ser negativo, certo? No próximo vídeo a gente vai falar de função quadrática, função de segundo grau, tá? E depois a gente volta a falar de função, lapidar um pouquinho, lapidar os conceitos, e depois a gente vai fazer estudo de sinal também das funções, certinho? Abraço, bom estudo!